Graça e paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus, uma excelente tarde a todos os amados irmãos. Estamos aqui novamente com as graças de Deus para falar da graça de Deus, nessa tarde ensolarada aqui, meio tempo, meio nublado, né? Mas tem um sol bastante claro ali. Hoje, aos 28 dias do mês 9 de 2019, às 14 horas e 8 minutos, estaremos falando de um tema bastante interessante, que eu acredito para alguns é dúvidas e para alguns não. E estaremos falando aqui de uma passagem de Hebreus 11:5, que fala de Enoque, né? Eu creio que muitos amados aí que têm estudado a palavra de Deus já tenham ouvido falar acerca de Enoque. Enoque, segundo algumas religiões aí, né, ele foi levado vivo para os céus. Fala céus, mas o entendimento das pessoas que diz dessa forma, acredita que foi levado ao paraíso, onde a luz é inacessível. Mas os abençoados, o que sabe acerca de Enoque? Isso foi um fato da forma como que é ensinado por aí, ou simplesmente é uma falta de entendimento de algumas pessoas que não buscaram a fundo essa resposta para essa pergunta? Amados, o tema desse vídeo é: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Baseado nessas frases aqui, algumas pessoas acreditam que ele sim foi levado, fala para os céus, né? Acredita-se, né, que foi para os céus, mas no entendimento das pessoas, eles acreditam que Enoque foi levado ao paraíso, né? Aonde o Eterno mora, onde o Criador dos céus e da terra mora. Mas, amados, o que você entende dessa passagem? Os amados acreditam que realmente Enoque foi levado em vida para o paraíso? Fala céus, mas é o paraíso? Ou simplesmente os amados aí não acreditam e acreditam que deve ter acontecido outras coisas aí que levou ele a desaparecer, ter uma desaparição repentina. E aí? E o que os amados sabem dessa passagem? Olha, eu costumo dizer, amado, que para quando a gente iremos estudar a palavra de Deus, nós temos que atentar para os contextos históricos e a questão também questão do dicionário, a questão de entender literalmente o que está dizendo aquelas frases acerca da palavra de Deus. Algumas pessoas têm dicionário em casa, então fica fácil de pesquisar. Há outras pessoas que pesquisam na internet. Eu gosto muito de pesquisar. Mas o que de fato a palavra de Deus diz e o que de fato são os significados trasladado, arrebatado. Trasladado, algumas traduções falam que é trasladado. Outras traduções falam que é arrebatado. Mas vamos estar lendo aqui e comentando. Vamos lá? Vamos começar? Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. E isso é fato. Mas, abençoados, tem uma passagem aqui bastante interessante que eu quero que os amados prestem atenção. Olha lá. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. Algumas pessoas falam: olha, ele foi arrebatado porque não era para ele sofrer a morte. Então ele foi arrebatado vivo ao paraíso, ele foi para os céus, para a vida eterna, sem ver a morte. Mas o que é trasladado? Vamos lá, de acordo com o dicionário?
Transladado, adjetivo, trazido de uma linguagem para outra. 2. Mudar de um lugar para outro. Bom, até aí, algumas pessoas podem falar, bom, de um lugar para outro pode ser da terra para o céu, ou de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro, e assim sucessivamente. Entendeu? Então as pessoas podem acreditar, se observar só isso aqui, olha, ele foi levado da terra para o paraíso, para a vida eterna. Mas, vamos ler aqui, Gênesis 5:22, vamos lá. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia trasladado. Abençoado? Mais uma vez aqui confirma que Enoque foi trasladado, né? A gente já sabe o que é trasladado, né? Agora, eu quero que os amados irmãos prestem bastante atenção da agora para frente, porque a partir dessa leitura, os abençoados aí vão entender se de fato Enoque foi levado vivo em carne e osso ao paraíso ou não, ao céu ou não, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 15:49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amados, qual é a imagem do homem celestial nesse momento? É carnal ou espiritual? Já ficou bem claro. Isso aqui já a gente consegue já ter um entendimento mais aberto. É espiritual. Porque o homem celestial é espiritual. E de quem está falando? De um ser terreno? Não, estamos falando de um ser celestial. Está falando do nosso Criador. Olha lá, continuando. 1 Coríntios 15:50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar a imperecível. Vou ler de novo. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Amados, está cada vez ficando mais claro, né? Porque a palavra de Deus ela não pode ser contraditória, ela não pode desencaixar, ela tem que encaixar um versículo com o outro. Então, de maneira alguma, ela pode ter essas divergências de textos e contextos. Entendeu? O que nós entendemos aqui? É que de maneira nenhuma, o que é perecível, esse corpo nosso aqui, pode ir para o paraíso, aonde a luz é inacessível. Olha, então, e aí, como é que fica a situação de Enoque? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Vamos continuar lendo. Eis que eu digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amados, isso aqui é Paulo dizendo antes da grande tribulação do ano 70. Ou seja, a tribulação do ano 70 era o juízo de Deus sobre Israel, que veio, algumas pessoas acreditam, e eu acredito porque as evidências que tem na Bíblia são verdadeiras. E eu creio no que está escrito. Se está escrito, eu creio. Então, Paulo está dizendo isso daqui antes do ano 70. Ele está falando, olha, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele acreditava que alguns dos que ali estavam iam passar pela grande tribulação, mas ele morreu decapitado antes da grande tribulação.
Ou seja, o juízo de Deus ia vir sobre Israel. Mas essa não é a questão. Eu já tenho vídeos aí falando acerca da grande tribulação. Não vamos entrar aí nesse detalhe agora. Então, vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui, ele acreditava, né, que no juízo de Deus ia acontecer isso aí. Igual disse, não vamos entrar nesse detalhe. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Amados, mais uma vez está afirmando aqui que para subir era necessário aquele corpo mortal, corruptível, se revestisse da incorruptibilidade. Mais uma vez, fica evidente que Enoque não subiu vivo ao paraíso. Mas daqui a pouco a gente vai estar comentando e os amados irmãos vão entender o que de fato aconteceu. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Eu quero fazer um vídeo futuramente falando acerca desse assunto, desse versículo aqui, 54, 1 Coríntios 15. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está falando de Jesus. O que desceu é o que subiu. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Amados, ou seja, o que isso quer dizer? Somente quem subiu é aquele que desceu. Enoque subiu para o paraíso em vida? Quer saber da minha resposta? Não, em vida não. Olha, mas a palavra de Deus aqui está dizendo que ele foi trasladado para não ver a morte. Está escrito, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. O que se entende nesse momento aqui, abençoado, trasladado, Enoque foi tirado de um local para outro. Como está dizendo aqui no dicionário, trasladado, adjetivo, trazido de uma língua para a outra. Mudado de um lugar para o outro. Não é para o paraíso. Porque lá nós já acabamos de ver que carne e sangue não herda aquele local, o reino de Deus. Então, Enoque foi tirado de um lugar, acreditamos que, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, acreditam também que Enoque, foi tirado de um lugar para outro, porque ele estava sofrendo ameaça de morte. E não era chegado o tempo dele partir para a glória. Então Deus tirou ele de um local para outro local, onde ninguém ia saber que ele estava ali morando. E ali, quando se fala que Enoque andou com Deus 300 anos, era que Enoque estava na presença de Deus, aos cuidados de Deus, aos olhos de Deus, Deus os protegendo ele ao tempo todo. Porque Deus é Deus. Deus não tem perna para andar com Deus. Para andar. Entendeu? Isso é uma figura de palavra. Ou seja, Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque andou sob a proteção de Deus. Enoque andou sobre os cuidados de Deus. Enoque andou sobre os olhos de Deus. Enoque andou onde Deus o guiou. Onde Deus o determinou que ele fosse. Então, é uma figura é uma linguagem para a época. Deus, o nosso Criador, ele sabe que geração vai, geração vem, tradição vai, tradição vem. Então, ele tem que falar com as pessoas da época de acordo com a linguagem que aquela pessoa entenda. Entendeu, abençoado?
Deus fala com as pessoas de acordo com a linguagem que ela entenda. Lamentavelmente, algumas pessoas pegam a Bíblia e lê e vê o que está escrito para um povo daquela época, eles traem para os dias de hoje e entendem que é daquele jeito ali. Mas hoje nós sabemos que não é assim, que devemos estudar a palavra de Deus. Temos que respeitar as ordens cronológicas das gerações, dos costumes, dos tempos. Isso nós temos que atentar para isso daí. Porque nós não podemos pegar essa passagem que foi transladada, não, foi levado para o paraíso e pronto, acabou. Não é assim. Porque nós acabamos de ver que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, amado, essa aí, se alguém falar para você que Enoque foi levado vivo para o céu, está redondamente enganado. Não é verdade. Ele foi tirado de um lugar para o outro para não ver a morte, ou seja, estava sendo ameaçado de morte e Deus não permitiu, tirou ele de um lugar para o outro, onde alguém jamais sabia aonde era esse local. Está bem claro para os amados aí que está do outro lado assistindo esse vídeo? Abençoados? Eu peço aí que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo. Eu peço aí os amados que cliquem no sininho, dá um like, isso é para impulsionar nossos vídeos, para que mais pessoas aprendam e tenham conhecimento da palavra de Deus, que está torcida e nós estamos distorcendo, deixando ela em linha com a palavra da graça de Deus. Graça e paz, até um outro vídeo. Graça e paz.